Mas a água tá aí, viu? Sim, obrigada. Oi. Obrigada, gente. Agradecendo a Jesus por mais a oportunidade de estar aqui de novo no Lar de Maria. Encontrar vocês novamente é uma alegria para mim. Essa noite, eu queria agradecer a Jesus, eu quero agradecer a Jesus essa oportunidade, que Ele nos abençoe, possa abrir a nossa mente, nosso coração, e Maria nos ajude a abrir o nosso entendimento para o que nós vamos falar hoje. Hoje eu estou trazendo uma outra parábola de Jesus. Eu falei com o Andaí e ele então achou que seria boa ideia. Eu conversei com os universitários, sabe, gente? Aí eu perguntei, que tal a gente falar das parábolas de Jesus? Né? Então, essa noite, eu vou trazer para nós aqui, para a nossa ambiência, para a nossa compreensão, né? O capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. No item a porta estreita. Então vamos então ouvir aqui as palavras aqui de Jesus. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, no versículo 13 e 14. A porta estreita. Antes da gente começar a leitura, eu queria perguntar para vocês. Imagine uma porta estreita. Né? Uma porta estreita, tem gente entrar, muita gente uma vez? Evidente que não, a pergunta foi boa, não foi? A porta é estreita, quer dizer que entra poucos. Então vocês já conhecem essa palavra de Jesus, quando ele fala de a parábola, que ele fala muitos os chamados e poucos escolhidos. Então eu pergunto para vocês, se imagine, faça comigo uma imagem mental. Você tem duas portas para atravessar. Uma é estreita e a outra é larga. Não sabendo das palavras de Jesus, qual porta você experimentaria passar? Sem saber que Jesus tinha falado. Você vê uma estreita e vê uma larga. Não vou falar o quê? Pensa. Qual é a sua escolha? Qual a porta que você escolheria? Se você tivesse que entrar. Certo? Então guarda para você essa resposta e vamos ouvir aqui as palavras de Jesus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai da família houver entrado e fechado a porta e vós de fora começardes a bater dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Por-vos-ei a dizer, comemos e bebemos na tua presença e nos instruístes nas nossas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde vós, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos os que praticai a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas então no reino de Deus, estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 30. Olha que rica essa descrição de Jesus, né, gente? Vocês perceberam?
Então, teve um povo que foi convidado, não é? Alguém foi convidado. Então, quem será esse povo que foi convidado, né? Lembrando de Jesus naquela época. Lembra que eu falei na última vez que eu estive aqui, que Jesus ele fala parábolas, é como se ele contasse uma história usando elementos da cultura judaica, que o povo entenderia o que ele estava falando, para que pudesse perceber o que ele queria dizer, certo? Então, imagine aqui, o povo, muitos poucos vão entrar, mas tem aqui uma coisa muito interessante Jesus falando, que virão muitos do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do Meio-Dia, que participarão, e do Ocidente, do Setentrião e do Meio-Dia, que participarão do festim do Reino de Deus. Vocês perceberam que aquelas pessoas que faziam parte ali daquelas regiões tinham sido convidados, mas muita gente também viria gente de muito longe. Então nós observamos que Jesus já está falando do nosso tempo, que aquele convite dele para fazer parte do reino de Deus não era apenas para os judeus. Nós sabemos que os judeus, e por que Jesus nasceu lá naquela nação? Porque aquele povo era o único que adorava um Deus único. O resto do povo era politeísta, polis, muitos deuses, amavam muitos deuses, né? Então, como eles tinham aquele entendimento, então Jesus foi e nasceu lá, naquela nação, naquela cultura. Mas veja que aqui Jesus já falava que essa oportunidade se estenderia também a todos. Nós, hoje, não é? Então vamos ver como que Jesus classifica essa porta estreita. Ele diz que é a que leva à salvação. Por que será que ela é estreita, né? Começa a perguntar. Vamos pensar, vamos dentro de nós perguntar, por que ela é estreita? E o que significa ser estreita? Ela é estreita por quê? E por que só alguns que entram por ela? São duas perguntas que nós vamos encontrar a resposta aqui agora. Olha, larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa que poucos se resignam. É o complemento da máxima, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, estender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Mas de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte? No presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra, e se a alma não tivesse tido outras existências, por que tantos entraves? Por que tantos entraves postos diante a seus passos? Por que essa porta tão estreita que só a muito poucos é dada a transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma, a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. E só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo.
Notaram que no final o Espírito de verdade nos acolhe, não é? A porta é estreita, mas as oportunidades são muitas, certo? Por isso que nós temos muitas oportunidades com a reencarnação. A pluralidade das existências significa que nós já tivemos existências anteriores. E hoje, no presente, Deus nos contempla com a vida, nesse momento aqui da Terra. E olha que nós estamos presenciando um momento de grande importância para a humanidade, para cada um de nós. Estarmos encarnados hoje é uma grande bênção. Aí você pode falar assim, mas Cidinha, o mundo está tão difícil, Cidinha. Nossa, brincadeira, você fala que é bom, tá aqui. Quantas dificuldades, a questão da sobrevivência, a gente tem tantas lutas, problemas da família, problema no trabalho, às vezes a gente não é tão feliz assim no casamento, tem muita dificuldade. Mas então, como é que pode ser tão bom estar aqui agora? E veio a pandemia, e já teve outras, né? Outras, né? Muitos séculos passados, né? Será que estávamos lá também? Então, nós somos milenares, somos espíritos milenares. E o nosso espírito, ele é eterno e imortal. Não é bom? Hein? Isso é muito bom, porque com a bondade de Deus, nós temos novas oportunidades. Por isso que achar a porta estreita não vai ser assim tão difícil. Sabe por quê? Porque nós tivemos várias tentativas para entrar nessa porta. E ela se nos apresenta novamente agora na tua encarnação. Por que ela é estreita? Porque nós temos que vencer os nossos vícios, as nossas más tendências. A gente tem que fazer, como Jesus falou, negar a si mesmo. Negar a si mesmo é a gente, por exemplo, ter um parente difícil na hora do almoço de domingo. Sempre vem com aquelas conversinhas difíceis. Nossa, você engordou. Menina, você engordou, né? Ou então, olha que o marido da gente fala, fulano, mas você tá tão acabado. Não é? Então, quem é que não tem um parente assim? Eu tenho. E vocês? Todo mundo tem. Então, esse parente difícil, mas você responder com naturalidade. Você se preparar para encontrar com ele, porque você sabe que vem pedrada. Mas aí você já se prepara. Certo? A gente já faz aquela oração, já fala Maria comigo, todas as Marias comigo, me ajude, eu sou capaz, eu quero vencer essa dificuldade. Gente, a vontade é fundamental. A vontade é ela que alavanca a nossa resistência emocional, a nossa resiliência mental, né? Você fala lá, vem, eu já estou preparado, vai lá. Chegar perto de mim, eu sei como é que vai ser, porque as conversas são as mesmas, né? E a gente sabe que os desafios são muito parecidos para todos nós. Então, por isso que a porta estreita hoje, ela configura para nós com menos estranheza e também com menos dificuldade, porque nós já sabemos que nós temos que vencer a nós mesmos. Como Jesus falou, nega a si mesmo, pega a sua estaca de tortura e vai. Nossa, hein? Sistema bruto, né? Que nem o povo fala. Mas, se nós estivermos na nossa vontade bem aquecida no nosso coração, sabendo que nós temos, esta é uma lei divina. Você adora a Deus? Você adora a Deus? Adora? Então, se você adora a Deus, fique sabendo que no livro dos Espíritos, Kardec perguntou, não é? Qual era o objetivo de adorar a Deus? Adorar a Deus para quê? Por quê? O que é adorar a Deus? Nós adoramos a Deus porque nós reconhecemos que somos pequenos. Nós precisamos de amparo. E Ele é o nosso Criador. Por isso nós adoramos a Ele, né?
Esse é o objetivo. E será que essa vontade ela é espontânea em todo mundo? A gente já nasce com essa vontade espontânea de adorar a Deus? Ou será que a gente aprende pelo conhecimento? O que vocês acham? A gente já nasce com essa vontade? Ela é inata no ser humano? Sim. Haverá alguns povos que tenham nascido ateu? O que vocês acham? Será que já nasceu alguma civilização ateia? Não conhecia Deus, não queria saber nem nada? Não, não tem nenhum exemplo. Não tem nenhum caso de uma civilização ateia. Todos nascem com essa vontade inata de adorar a Deus. E nós adoramos a Deus por quê? Porque nós reconhecemos que somos pequenos. Então, qual é a melhor forma de adorar Ele? Toda forma de adorar Ele é verdadeira, é boa, Ele acata toda. Mas Ele prefere em espírito e verdade. Sabe aquela coisa quando você fecha os olhinhos e conecta? Porque você tem uma anteninha aqui na sua cabecinha? Uma glândula nós temos aqui na nossa cabecinha. É o nosso Wi-Fi. É o nosso Wi-Fi para a gente chegar até Deus. E atravessa quilômetros e também o vácuo. Chique demais, hein? Então imagina, nós temos esse sentimento, mas Deus agrada de toda forma de adoração. Olha que coisa linda, como nosso Pai é querido, como Ele é amoroso. Ele aceita toda forma de adoração, desde que ela seja sincera. E que essa criatura, ela dê exemplo da sua adoração, porque bom exemplo sempre é bom. Mas o exemplo que ela vai dar, a forma como ela vai agir, tem que estar de acordo com a forma que ela diz que adora a Deus. Então, nós podemos adorar a Deus de qualquer maneira, não é? Se em espírito e em verdade, ou se precisa de materializar isso, não tem problema. Porém, a gente tem que ser coerente com a nossa forma, com a nossa sistemática de adorar a Deus, e o nosso comportamento deve acompanhar essa forma, não é? E aí Deus assim, ele diz assim, o Espírito de verdade, se você ama a Deus, lembre-se que você também deve amar o seu semelhante. Imagina um filho, um pai que tem vários filhos, e ele cria esses filhos com muito amor. E essas pessoas se tornam adultas e se tornam bons cidadãos, pessoas boas, honestas, que ajudam o próximo, que têm bondade no coração, têm pena do que está mais necessitado. Como será que esse pai se sente? Feliz, porque valeu a pena, eu ensinei para os meninos a aprender, está tudo bom. Pensa o nosso Pai maior. Se nós também, Ele nos deu a vida, Ele nos dá a oportunidade da reencarnação, não é? Para a gente poder acertar o passo. Então, se nós também amamos o nosso próximo, o nosso semelhante, porque Jesus falou que a fé sem obras está morta. A fé sem obras está morta. Então nós temos que fazer a exemplificação. Nós temos que amar o nosso próximo. Se nós adoramos a Deus, nós temos que amar o nosso próximo. Então significa ter paciência, resiliência, longanimidade, estar sempre disponível para perdoar. Ser paciente. O que nós temos que trabalhar hoje, nesse momento, para a gente chegar na porta estreita? A nossa paciência, a nossa humildade. Se nós trabalharmos a nossa paciência, trabalharmos a nossa humildade, nós vamos conseguir vencer a nós mesmos. E aí nós vamos entrar na porta estreita. E o que espera a cada um de nós? Uma vida eterna, não é? Em condições que nós nem sabemos falar, porque nunca chegamos lá ainda, né, gente? Mas nós sabemos que é bom, não é? Porque todos os bons espíritos nos falam que é bom, não é? Então, vocês estão mais animados em entrar por essa porta estreita? Diz aí pra mim, hein? Depois da gente ter feito essa elaboração, da gente ter pensado a respeito dessa porta estreita. Então agora, você mudou a sua ideia sobre essa porta estreita? Porque quando fala porta estreita, fala, nossa, mas Deus, hein? Uma porta estreita? Gente, é tanta gente, podia abrir essa porta, né? Porta larga era mais fácil. Mas vocês entenderam o simbolismo da porta larga?
A porta larga é aquele que não quer saber de fazer, ele não quer fazer mudanças. Ele não quer crescer, ele não quer transpor as suas dificuldades. Ele só quer ficar no basiquinho dele, a gente reza o Pai Nosso, Ave Maria, eu respeito o meu próximo, eu não faço mal para ninguém, mas não é o bastante. Não fazer o mal não é o bastante. Tem que fazer o bem. Certo? Temos que fazer o bem. Então nós estamos aqui no Lar de Maria. Então quando receber um convite, vamos fazer tal coisa assim, gente, olha, nós estamos precisando de terapeuta, né? Está precisando de gente para fazer isso, está precisando de gente. Aceite. Não perca a oportunidade. Aceite. Porque quando a gente está nessa casa, nesse Lar de Maria, nessa casa de oração, nessa casa, aqui é o lar, é a nossa escola espiritual. Aqui, essa casinha aqui, linda, é nosso lar espiritual aqui. É a nossa casa, é a casa do Espírito. É aqui que nós estamos aprendendo. É a nossa universidade. É aqui. Para a gente aprender a ter caridade, para aprender a perdoar, para aprender a ser paciente. Nós somos capazes. Deus nos dá essa oportunidade que nós temos. Ele está sempre disposto a repetir. Mas é sempre bom não perder a oportunidade. Ok? Acabou o meu tempo? Quanto tempo, gente? Mais 5 minutinhos. 5 minutinhos? Ótimo. Então eu quero cantar uma música com vocês. Não, primeiro quero saber, alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma consideração? Colocar a sua experiência, seu sentimento. Somos todos ouvidos, nós somos irmãos, nós somos todos iguais aqui. Nós estamos aqui para aprender um com o outro. Vamos compartilhar. Tem alguém aqui que nunca tinha ouvido falar dessa porta estreita? Não precisa ter vergonha. Já tinham visto falar da porta estreita e da porta larga? É tão conhecido, né? O Evangelho, né? Graças a Deus, hein? Coisa boa, todo mundo já viu. Sabia o significado de porta estreita e porta larga? Sabia? A questão, Cidinha, é que sabendo, a nossa consciência nos cobra mais, né? Então a gente tem que ficar mais antenado com esses convites que Deus coloca na nossa vida para a gente ir trabalhando as nossas arestas, porque quanto mais sabe, mais será cobrado por nós mesmos, né? A minha própria consciência. Então quem não sabe dessa porta estreita não vai correr atrás, mas quem sabe precisa. Isso. Então essa consciência, a partir de hoje, dessa noite, a nossa consciência está ativada. Nós sabemos o que é essa porta estreita e sabemos que adorar a Deus significa amar o nosso próximo. É a condição, é a exemplificação. Não, eu amo a Deus, mas aí não trata bem o próximo, é invejoso, trata mal os outros, dá uma ajudinha pro vem aqui, mendigo atrás de mim. Toma aqui. Então, isso não é caridade. A gente não está achando com caridade. Tudo bem, a gente é imperfeito mesmo. Mas aqui é o nosso momento de reflexão. Aqui é o momento da gente pensar a respeito. Aqui, nesse momento agora, é o momento de nós nos avaliarmos e falar: vale a pena, eu sou capaz. Ativar a nossa vontade, sabe? Porque é ela que faz a diferença, né? A nossa vontade é que nos move. Então, que Maria nos abençoe a cada um de nós, nos fortaleça, que Jesus esteja sempre junto de nós, nos inspirando, e que Ele, como nosso mestre, seja sempre o nosso guia, porque nós precisamos da sua presença, Jesus. Nós necessitamos da sua presença. Nós precisamos, Maria, do seu amor, da sua bondade, da sua doçura, para que possamos aprender a perdoar todos os nossos desafios, todos os nossos desafetos, no presente e do passado.
Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus.